Olá pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui da AgriShow, mais um Fala Carlão direto do... Eu chamo isso aqui, não é um stand, isso aqui é um pavilhão, uma cidade, isso aqui é o mundo John Deere. Agora quem me dá a honra de conversar comigo aqui é o Maurício de Menezes, ele é o gerente de marketing hoje para pós-venda. Olha só, uns nomes interessantes que a gente vai decifrar o que significa isso. Ô Maurício, obrigado pela gentileza, pelo seu tempo. Ô louco, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar falando contigo aqui no AgriShow, Carlão. Maravilha. Aqui você já sabe, o meu programa, ninguém nasce gerente, nada, todo mundo tem história aqui. E você, como já tem 14 anos aí de John Deere e tem uma longa experiência no agro, eu queria que você me contasse um pouquinho quem é você. Você já soube que você não é engenheiro, né? Então eu queria saber quem é. Você estudou o quê? Me conta um pouquinho da sua vida aí. Show de bola, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Carlão, minha carreira começa numa fazenda lá no interior do Rio Grande do Sul. Trabalhei lá durante 7 anos, operação de máquina, controle de lavoura, essa coisa toda que é a rotina de uma fazenda. Depois de 7 anos formado em administração de empresas, eu entendi que eu queria mexer com agricultura de precisão. Ali, 2005, por ali, a coisa estava pegando tração aqui no Brasil, né? Entendi. Fui estudar, fui entender e aí fui trabalhar num concessionário John Deere, como especialista de agricultura de precisão. Fiquei lá 2 anos, depois fui para uma outra empresa de tecnologia também, trabalhei 2 anos lá para o agronegócio. E aí me convidaram para trabalhar aqui na John Deere. Isso foi em 2011, então já fazem 14 anos que eu estou aqui. Fui especialista em agricultura de precisão, fui especialista de colheitadeiras no Mato Grosso. Depois me convidaram para trabalhar um pouquinho na área de pós-vendas, depois gerente de marketing tático, onde a gente cuidava de toda a nossa estratégia de go-to-market no Brasil. Na minha última posição eu estava responsável por publicidade, propaganda e eventos na América Latina. E agora faz alguns meses aí, estou encarando o desafio do marketing de pós-vendas aí, Carlão. Rapaz do céu, que experiência bacana. Eu sempre falo o seguinte, meu programa precisa aprender, todo dia eu tenho que aprender. Nós também. Agora é um exagero até o tanto de coisa que a gente aprende. Eu quero começar a falar um pouquinho, a desenhar para o meu público o que difere de um gerente de marketing estratégico ou o mais tradicional para um gerente que vai falar de pós-venda, de falar de... O que difere? E eu sei que a John Deere é uma empresa extremamente estruturada, a gente está falando aqui de ecossistema, nós estamos falando de umas coisas que vão muito além do que simplesmente vender uma máquina e fazer essa entrega para o produtor. Desenha aí para nós. Show de bola, Carlão. Bom, sempre no centro de tudo está o cliente. John Deere ela trabalha buscando soluções para que o cliente seja mais produtivo, rentável, sustentável, né? E o gerente de marketing, ou o departamento de marketing, como nós estamos falando de uma empresa extremamente inovadora, ele tem a grande responsabilidade, primeiro, de pensar as soluções, num marketing que vem um pouco antes de mim, e aqui no meu marketing de ida ao mercado, nós temos a responsabilidade de contar essa história para o nosso cliente de uma maneira que ele entenda e veja valor. Então, isso se faz muito para soluções, máquinas, equipamentos, softwares, tecnologias, mas o pós-vendas hoje, como nós sabemos, ele é o principal ponto de tomada de decisão ou um dos principais pontos de tomada de decisão de um cliente quando ele escolhe ser nosso parceiro. E ele precisa saber tudo que nós temos, né? E aí quando você fala de pós-vendas, ele é um universo muito maior do que o que se pensa que é a peça e a mão de obra, ou resolver problema. Você sabe que eu gosto muito de falar o seguinte, que o pós-venda, eu tenho, pelo menos a minha definição, o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Eu não sei se você concorda com isso, mas essa é a minha avaliação. Não, totalmente eu concordo, esse é um conceito, mas olha que interessante, Carlão, a gente já vem discutindo muito que as soluções de pós-vendas, em certo momento desse ciclo de vida do cliente, elas já estão vindo primeiro do que a primeira venda. Né? Porque é o que chama a atenção do cliente para se tornar nosso cliente. E mais, hoje a John Deere desenvolveu um portfólio de soluções que estão dentro desse departamento, que tocam não só o cliente John Deere, mas o cliente de outras marcas também. Ou seja, quando ele resolve instalar uma tecnologia da John Deere
de piloto automático, de taxa variável, lá no outro trator dele, da outra cor, né? A gente fala que esses equipamentos eles não enxergam cores. Para ele poder botar tudo dentro de um ecossistema. Entendi. É que nem você não pode ter um relógio de uma marca digital, um relógio digital de uma marca, o telefone da outra, o notebook da outra e o tablet de outra marca. Vira um inferno a vida, É né? difícil você juntar tudo isso, né? Com certeza. Então a John Deere ela desenhou todo um sistema de soluções que faz esse papel, agregar tecnologias, agregar marcas e agregar informação para que o produtor tenha a melhor tomada de decisão. Então, esse pedaço do pós-vendas, a gente já está chamando ele de outra coisa que não só depois da venda, mas sim pré-vendas, né? Então, encaixa também no teu conceito. É legal que isso que você falou, eu já vejo até, tem uma embute, uma oportunidade até para o meu negócio. Quer dizer, você quando fala isso, você está dizendo, precisamos comunicar melhor isso, precisamos fazer o público entender. E aí entra o meu trabalho, né, de transformar isso que você está falando, ou transformar todo esse ecossistema em algo que o produtor possa enxergar valor e comprar imediatamente. Exatamente. Você, entre outros, aí são grandes vetores de levar esse conhecimento que a gente prepara aqui, essas informações, e fazer com que o maior número de pessoas tenha contato, entenda. E realmente, Carlão, assim, a gente está preocupado que as pessoas elas se tornem nossos parceiros, não porque a gente quer ou porque... Ele tem que entender que essa é a melhor decisão para ele, naquele sistema de produção dele, naquela realidade dele. É óbvio que a gente trabalha para ter o maior tipo de soluções possíveis, de ter a maior rede de concessionário mais espalhada pelo Brasil. E se isso faz sentido para aquele cliente, né, ele vai nos escolher, mas ele precisa saber. Né? Então a gente está sempre fazendo força para que a gente seja a melhor escolha para o cliente e que ele esteja bem servido. E sim, em algum momento, em algum tipo de solução, a nossa solução não é a melhor para aquela situação, que ele possa conectar soluções de outras marcas dentro do nosso ecossistema, coletar as informações, usar todo esse dado para tomar decisão e ser mais rentável e mais produtivo, né? Quer dizer, no final do dia o que interessa mesmo é o sorriso do produtor, não é isso? É para isso que nós trabalhamos, é que o produtor esteja satisfeito, que o negócio dele esteja rodando bem, né? E que as nossas soluções possam de fato contribuir com todo esse ciclo. Então, John Deere está investindo muito aí, eu sei que você já conversou com outros colegas meus aí, falaram de centro de desenvolvimento, centros de engenharia. Dentro do pós-vendas hoje nós temos lá em Campinas, coladinho no aeroporto de Viracopos, um centro de distribuição de peças de 7 hectares, com 160 mil itens diferentes, que atendem o nosso produtor em 92% dos pedidos que ele faz. Então, assim, hoje a John Deere ela tem um compromisso tão grande com esse tema de atendimento, por exemplo, de peças, que se for preciso, é raro, mas eventualmente se não tiver essa peça lá no centro de distribuição, a gente pega uma peça da linha de produção, a gente pega a peça de uma máquina que eventualmente esteja disponível para garantir que a operação do cliente ela não pare nunca. Isso em peças. E olha só, a gente entendeu que mesmo esse centro sendo o maior centro de distribuição de peças da América Latina, a gente precisava aumentar ele. Nós compramos mais um terreno lá do lado e vamos começar a duplicação então dessa estrutura para ser mais eficiente ainda dos produtores. Isso que você está falando soa como flauta aos ouvidos dos produtores, né, gente? Porque a gente sabe o tanto que é importante que uma máquina não pare, porque o trabalho, as janelas de plantio, colheita, ou seja, está tudo muito apertado e muito desafiador, não é verdade? Tudo muito desafiador. E aí, conectado com isso, vem a tecnologia. Porque não adianta eu ter a peça. Hoje em dia, se fala que ter a peça, ter o serviço, isso é básico. Né? Isso é o mínimo. Mas ainda assim, não é o máximo da eficiência. O máximo da eficiência é quando você começa a entender a máquina e detectar um problema antes que ele aconteça. Evitar que ele aconteça. Você sabe que essa era a minha próxima pergunta, porque ali eu já tive um passeio e eu me lembro de ter passeado uma vez com o Marcelo Lopes nesse tema aqui, mas isso já tem algum tempo e com certeza a tecnologia já avançou demais. Ali vocês conseguem enxergar as máquinas trabalhando na fazenda do produtor, é isso? É isso aí. Nós conseguimos, o concessionário consegue e o cliente também consegue. Então, assim, essa é toda uma cadeia de gestão de dados, de
compartilhamento de dados, que óbvio, parte do cliente, o dado é dele, ele diz se meu concessionário pode ver e se eu posso ver também. E geralmente ele deixa porque ele sabe que nós vamos estar olhando a máquina dele, comparando com outras, entendendo se ela está entregando o máximo de produtividade, se ela está apresentando alguma anomalia na operação. Vocês conseguem perceber se ela vai ter febre, não é se ela teve a febre, se ela vai ter a febre. Um dado interessante hoje, Carlão, é que com esse tipo de monitoramento, uma máquina que ela está conectada, em 80% dos casos eu não preciso mandar um técnico lá para resolver o problema dela. Isso é maravilhoso. Eu entendo que o problema vai acontecer, eu posso mandar a peça para o cliente, eu posso avisar ele para ele mexer em algum ajuste para evitar aquele problema, né? E quando eventualmente eu tenho que mandar o técnico lá, ele já fez o diagnóstico remoto e já está levando a solução para aquele problema, a peça, a atualização, o que seja. Então isso fica bom para o cliente, gera valor para ele porque economiza viagem, mas principalmente tempo de máquina parada. Isso fica bom para o nosso concessionário, que ele também pode fazer um melhor uso dos técnicos dele, né? E então isso ajuda todo mundo dentro desse ecossistema a ser mais eficiente, a utilizar a máquina em 100% do seu potencial, praticamente, né? Sem que tenha que ficar se preocupando com será que vai acontecer alguma coisa que eu não vou ver. Ô Maurício, parabéns, você tem um trabalho extraordinário, eu acho que já... Tem um belo time aí. Eu já percebi o seguinte, se eu quisesse continuar conversando, nós ficava o dia inteiro falando aqui. Se nós tivéssemos fácil. Cafezinho aqui, nós sentava ali e tinha assunto pro resto do dia. Parabéns, viu? É importante, para fechar mesmo, eu queria que você falasse o seguinte, olha, que o seu copo aí, como é que tá? A gente tem um ano desafiador e a gente está vendo aqui que só tem tecnologia para justamente resolver esses anos desafiadores. E eu queria entender assim, o que está vindo por aí, que se você pegar sua bola de cristal e falar assim, daqui 5 anos nós vamos estar muito mais longe do que estamos hoje, né? A John Deere, ela nunca para. Nós somos inovadores incansáveis, nós gostamos de dizer. Então, a gente está sempre procurando problema para resolver. Entendi. Somos loucos por problemas, para que eles sejam resolvidos. E a nossa intenção, basicamente, Carlão, é entender o que esses clientes que estão passando por aqui. Esse é um momento muito importante, porque eu encontro clientes de todo o Brasil, toda a América Latina, até de fora. E de todo tipo de cliente. Exatamente. Né? E depende mais do que esse cliente nos pede do que o que nós queremos lançar. Entendi. Agora, óbvio, com esse centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil agora, a gente vai, além de acelerar a criação de tecnologia, ser muito mais assertivo. Então, óbvio, tem muita coisa que vocês já sabem que vai vir por aí, né? Então, uso mais intensivo de inteligência artificial, uso de sensores mais precisos, por exemplo, vocês viram o Cyano Spray aqui, que consegue detectar uma planta daninha e combater só ela, economizando um montão de defensivo, economia da ordem de 85%, 90%. E o que vem pela frente é a otimização desses sistemas para que eles sejam ainda mais precisos, olhando principalmente para a sustentabilidade ambiental e econômica do Brasil, que tem que alimentar o mundo, né? Então, E um recado muito importante é que o produtor pode contar conosco para trazer muita tecnologia, mas tecnologia simples de usar. Esse é o principal ponto que vem pela frente, é a facilidade de uso de tecnologia, se eu pudesse resumir tudo que está chegando aí nos próximos 5 anos. Maravilha, show de bola, ou seja, ele está dizendo o seguinte, vai ficar facinho desembarcar, já é fácil, mas vai ficar ainda mais fácil desembarcar toda essa tecnologia aí na sua fazenda. Ô Maurício de Menezes, gerente de marketing para pós-venda aqui da John Deere, conversou comigo. Obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado pela oportunidade, Carlão. É isso aí, gente. Tamo junto. Um abraço. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa. E eu queria aproveitar que ele falou em sustentabilidade e mandar um recado para todos vocês. Vocês sabem, de 10 a 21 de novembro, Fala Carlão, cobertura total da COP30 no Brasil, a COP30 em Belém, que vai se debater mudanças climáticas, sustentabilidade. Sabe que é a nossa 4ª COP, viu, querido? Já? Já, 4ª COP. Uau, incrível. Tamo São junto. iniciativas essas que fazem valer a pena o nosso Pois trabalho. É, né? é isso aí, parabéns. Um forte abraço para todos vocês, a gente se vê por aí.